Opa! Vocês estão me ouvindo agora? Tudo ok? Olá novamente a todos os professores, agora dando sequência na nossa formação de ano série, teremos a nossa formação de sétimo ano. Eu sou Daniele Nascimento, como já me apresentei anteriormente, e nós temos como convidada hoje a professora Juliana. Só antes de passar a palavra para a professora Juliana, pedir mais uma vez desculpas pela transmissão de etapa, por conta de todos os problemas técnicos que aconteceram. A gravação no YouTube ela fica disponível logo na sequência, então até o período da tarde provavelmente vocês já conseguem acessar essa formação na íntegra, sem cortes e sem travamentos. E vocês também podem acessar o material, né, para consulta no AVA da EFAP. Então vamos lá, passar a palavra para a professora Juliana. Bom dia, Ju. Bom dia, Dani, bom dia a todos, né? Estamos aqui para mais um encontro de formação dos professores do Programa de Recuperação e Aprofundamento aí do Estado. Né? Eu vou dividir aqui a telinha com vocês, só um momentinho. Conseguem ver? Sim? Legal. Então, vamos lá. Um momentinho só aqui, pessoal, deixa eu arrumar. Pronto. Bom, pessoal, como a gente ficou um bom tempo aí, né, sem se ver, espero que todos estejam bem. Vamos, então, iniciar esse nosso novo encontro. Eu sou a professora Juliana Figueiredo, vocês já me conhecem, sou também, como vocês, professora de língua portuguesa. Hoje, nós vamos conhecer a sequência de atividades 3 de língua portuguesa para o 7º ano. Lembrando que para que vocês acessem os cadernos, tanto do aluno quanto do professor, vocês podem fazer isso usando o chat, né, o link no chat, ou então, se vocês estiverem vendo essa gravação posteriormente, vocês podem entrar no site da EFAP, efap.educação.sp.gov.br. Lá, vocês entram em Currículo Paulista, Educação Infantil e Ensino Médio, e terão acesso, então, ao material Aprender Sempre. Nossa pauta de hoje, professores, está previsto a gente conhecer, então, a sequência de atividade 3, né, sabendo, então, ali da sua organização geral, das habilidades que mobilizam essa sequência, e também algumas atividades que estão propostas ali. Também vamos falar hoje da articulação entre essas habilidades, né, a habilidade essencial e as de suporte dessa sequência, e, além disso, nós vamos conversar sobre modalidades de análise linguística, que foi o foco do trabalho que vocês desenvolveram no momento final da TPC, lá do dia 21 de outubro. Tendo isso em mente, as nossas reflexões de hoje vão estar voltadas, uma para habilidades dessa sequência de atividade 3, e a outra vai estar ligada, então, a essa análise linguística e modalidades didáticas. Portanto, são objetivos dessa nossa transmissão conhecer, então, o percurso formativo proposto na sequência de atividades 3, as habilidades contempladas. Elaboramos também aqui algumas questões que vão contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades e vamos refletir sobre análise, sobre modalidades didáticas e linguísticas aí, em articulação com a leitura e também com a produção de texto. Esses são os nossos objetivos e vamos dar sequência, então, para a gente conhecer o percurso da sequência de atividade 3. Bom, como vocês podem ver, a sequência ela é formada por 8 aulas. A primeira delas, professores, propõe uma leitura, né? Propõe a leitura e o estudo sobre uma notícia, abordando aspectos dos gêneros tais como a função social, que seria, então, informar. Também vai tratar dos conteúdos temáticos e da linguagem que comumente é usada ali na notícia. Já a aula 2, como vocês podem ver, ela vai tratar da estrutura composicional do gênero notícia, ou seja, vai abordar a organização, a estrutura, né? Título, subtítulo, o lead, o corpo dessa notícia. A aula 3, intitulada Os recursos persuasivos no gênero artigo de opinião, tem como objetivo evidenciar as diferenças
do texto de notícias, trabalhados na aula 1 e 2, né, que tem um caráter mais informativo, e o texto opinativo, que agora é um texto mais argumentativo, mais persuasivo. Então, essa aula ela vai destacar as escolhas desses recursos persuasivos, né, as escolhas lexicais utilizados na construção dos argumentos. A aula 4, intitulada Os efeitos de sentido de imagens para notícias, vai trabalhar, né, o uso das imagens distintas, sejam elas estáticas, as de sequenciação, ou mesmo de sobreposição, vai trabalhar as cores, quentes e frias, a função da imagem ali, né, se ela está complementando o texto escrito, ou se ela está se opondo àquele texto escrito. As aulas 5 e 6, elas vão trabalhar o planejamento da produção de uma notícia, multissemiótica e multimediática. Aqui, os estudantes deverão pesquisar, selecionar fatos a serem noticiados, para, então, preparar um roteiro que leve eles, na aula 7, a produzir uma notícia. A aula 7, né, a produção escrita dessa notícia, convida, então, os estudantes a produzirem e também a revisarem, ali, mediante alguns critérios, uma notícia escrita, que vai servir de base para a produção de uma notícia multissemiótica e multimediática, seguindo as características específicas do gênero. E, por fim, na aula 8, vai haver uma revisão de notícia multissemiótica e multimediática, né? Tratar-se-á, então, de adequar a produção da notícia à mídia escolhida. Então, vai trabalhar a revisão, a edição e também a publicação de uma notícia. Então, visto aqui que a nossa sequência vai focar os gêneros notícia e também opinião, vamos dar uma olhadinha nas habilidades que contemplam aí a nossa sequência. Bom, a habilidade essencial, que é o foco da sequência de atividade 3, ela aponta para a necessidade de inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. Então, percebemos que a habilidade busca mostrar que o léxico e a imagem, né, os ícones, entre outros elementos, todos eles corroboram para a produção ou para a construção de sentido no texto. Essa, então, é a essencial da sequência. Vamos também dar uma olhadinha nas habilidades de suporte dessa sequência. Tem bastante habilidade de suporte, são 7 aqui, né? Eu estou apresentando primeiro essas 4. A habilidade 06 e também a 08, como vocês podem olhar aí, elas referem-se, respectivamente, à identificação das características comuns nos gêneros jornalísticos e gêneros multissemióticos. Ainda, na 7A, vocês vão perceber que está voltada para o uso de recursos persuasivos, e a 7B vai tratar os efeitos de sentidos gerados por esses recursos persuasivos. Então, como a gente viu na descrição das atividades, essas habilidades serão contempladas na aula 3, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, né, quando os estudantes são convocados para comparar as características de um artigo de opinião e de uma notícia. A LP 09, pessoal, foca no planejamento da notícia em diferentes mídias, tratando, portanto, dos objetivos, dos leitores a que ela se dedica, dos veículos de circulação, bem como trata do levantamento de dados, de informações sobre os fatos noticiados por tais mídias. A LP 10A trata da produção da notícia, considerando as características do gênero, e a 10B foca nos recursos de transmissão, e aí vai tratar de câmera, filmadora, celular, notebook, o que ele vai usar. Bom, professores, vejam
que aqui temos as habilidades que orientaram a proposta da produção escrita da sequência de atividade 3. Agora, nós vamos conhecer a aula 3 dessa sequência, né, que vai lá da página 51 até 54. O título da aula é Recursos Persuasivos no gênero artigo de opinião. A aula, ela orienta inicialmente a leitura de um texto, intitulado Na Próxima Primavera Vamos Poder Beijar, e vamos conhecer esse texto já já, tá, professores? Então, em seguida, ele apresenta para a gente uma caixa com 7 perguntas que exploram, de forma geral, aspectos de compreensão, leitura. Depois, ainda, são propostas mais 5 perguntas que estimulam o estudante a refletir sobre a finalidade do gênero, né, do artigo de opinião, bem como sobre a tese central, os argumentos que sustentam esse gênero. Por fim, propõe a leitura de um novo texto, né, agora um texto de notícia, para que o aluno ele compare com o texto, né, com esse texto de opinião, para que ele possa dizer qual é o gênero que se refere, se é artigo de opinião ou notícia, e ele possa também trabalhar as diferenças entre estes, né, para que o aluno consiga visualizar ali que o de notícia está mais ligado à informação, enquanto que o de opinativo está ligado mais a argumentos, a persuasão. Eu vou ler agora, professores, um fragmento do artigo de opinião da aula 3 para vocês. Nele, se faz referência ao contexto histórico que a gente está vivendo agora, em 2020, né, do coronavírus, e eu vou pedir para que vocês me acompanhem nessa leitura, né, prestando muita atenção, porque nossa primeira reflexão vai trabalhar esse texto, tá bem? Então, vou ler junto com vocês. Na próxima primavera, vamos poder beijar. Os hábitos de rotinas na comunidade passam por esforços dos grupos sociais em romper a cadeia de transmissão comunitária do coronavírus, o que exige repensar nossas condutas e etiquetas nas relações sociais, desde a maneira que lavamos as mãos, como lidamos com cuidado com o nosso corpo, como circulamos em lugares públicos. Entre vários hábitos, o beijo, como forma de expressão de afeto e carinho pelo outro, faz parte do nosso repertório social. Em nossa percepção, o beijo tem vários significados, sempre carregados de grande emoção. Porém, nesse período de transição entre as condições saudáveis e as condições adversas da circulação ativa do novo vírus, é recomendável rever esse ato de grande significado afetivo em nossa vida social e pessoal. Então, esse texto é da Maria da Penha Vasconcelos, ela é professora do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, ele está na nossa sequência. E eu vou convidar vocês, professores, né, a considerar o que acabamos de ler, né, e ver aí. Eu vou pedir para que vocês elaborem essa nossa primeira reflexão, para que vocês elaborem uma pergunta para trabalhar algum aspecto do texto que possa favorecer as habilidades 7A e 7B. Então, eu vou retomar antes disso, né? Vou retomar com vocês aqui as habilidades 7A e 7B, que eu coloquei juntas aqui. Diz assim: identificar o uso dos recursos persuasivos, né, e analisar os efeitos de sentidos destes em textos argumentativos. Então, aqui, a gente vai ter que considerar tudo. Título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação, ocultação de fontes de informação, entre outros. Bem, professores? A nossa atividade, a nossa primeira reflexão, ela vai ter 3 minutinhos, e para facilitar ali a elaboração da pergunta, eu vou deixar exposto aqui para vocês tanto o texto quanto a habilidade. Aqui, ó. E percebam vocês, professores, que eu deixei também algumas partes grifadas, né, tipos diferentes de grifos aí,
para que vocês possam montar aí a pergunta e, de repente, esses grifos vai ajudar a vocês a montarem as perguntas, tá ok? Então, valendo 3 minutinhos. Até daqui a pouco. Dani, só para saber se o pessoal está conseguindo participar aí. Oi, Ju. Como a gente ainda está com algumas instabilidades no aplicativo, o chat ficou bloqueado. Então não chegou nenhuma interação. Eu estava aguardando para ver se dava tempo, mas infelizmente não deu. Mas eu entendo que a partir dessa sua reflexão, várias perguntas, né, podem ser trabalhadas, né? Quais perguntas poderiam ser essas? Sim, vamos lá então, Dani. Infelizmente, né, o pessoal não está conseguindo participar, uma pena, mas nem por isso a gente vai deixar de fazer nossa aqui interação. Depois eu espero que os professores possam acessar, verificar que tipo de formulações podem ser feitas, se bate com aquilo que eles estavam pensando, né? Então vamos lá, Dani. Então eu vou retomar aqui o texto. Bom, considerando, né, que as formulações elas podem vir tanto em aspectos que considerem as habilidades, né, portanto, as escolhas lexicais, as construções metafóricas. Né? Oi, Dani, desculpa. Diga aí, Dani, algum problema? Oi, Ju. Só vejo o título do seu slide, não vejo o restante. Ah, não, tá certo, Dani, tá Você não certo. vai mostrar agora ainda? Oh, Então tá calma. bom. Eu tô curiosa aqui. Sim, sim. Bom, aqui é assim, pessoal, eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Então, nós temos o texto com alguns grifos, né? Aqui tá certo, é só o título por enquanto mesmo. Mas eu queria apontar que as questões, elas podem vir, sempre podem vir objetivando, né? A habilidade, né? As habilidades da sequência, então a gente pode trabalhar as escolhas lexicais, as metáforas, as explicitações e também aquilo que está oculto, né, nas fontes de informação. E também a gente pode considerar, para fazer essas questões, aspectos linguísticos, né, que dão ali, que vão caminhar para a construção de sentido do texto. Então, agora sim. Então, se a gente pensar num artigo, né, em um momento em que a autora faz o uso dos pronomes possessivos, né, a gente percebe que ali no texto ela usa muito a primeira pessoa do plural, além de usar os verbos que também estão conjugados nessa primeira pessoa do plural. Então, né, uma pergunta que daria para ser feita seria no sentido de, muitas vezes, né, assim como muitas vezes, essa escolha ela é feita para aproximar o leitor e o autor, né, o autor ele tem essa intenção. Então, você diria que este é um caso, né, quando eu uso a primeira pessoa do plural, né, nos verbos e no possessivo, essa é a função aqui, né? Esse é o efeito que se espera, é isso que ela está querendo aqui. Então, faz o aluno olhar para o texto e perceber se existe essa aproximação e que existe, né, realmente essa intenção de aproximação. Né? É por meio dessa questão que o aluno vai poder perceber que a primeira pessoa do plural em um texto é uma forma de implicar o leitor no universo do autor, né? É uma forma de compartilhamento de experiências,
de universos, as condutas e etiquetas e o repertório social ali são nossos, né? Nós lavamos as mãos, nós cuidamos do nosso corpo, nós circulamos em lugares públicos. A escolha por fazer uso dos pronomes possessivos nosso, nossas, e também as formas verbais ali na primeira pessoa do plural, ela produz esse efeito de sentido que aproxima, então, o leitor do autor e pode ter forte carga persuasiva, uma vez que o autor se coloca no mesmo lugar do leitor, né? Então, na explicação, o estudante ele pode tratar das intenções disto, né? Pensamos igual, né? Acredite no que eu estou te dizendo, né? Então, tem essa intenção. Uma outra orientação que poderíamos fazer, né, seria recair sobre um determinado verbete, né? Então, aqui eu busquei tratar da expressão é recomendável, né? Então, releia esse trecho do texto, né, que eu coloco aí na tela para vocês, atento ao trecho, sombreado. Então, abre aspas. Porém, nesse período de transição entre as condições saudáveis e as condições adversas de circulação ativa do novo vírus, é recomendável rever esse ato. Fecha aspas. A gente, olhando aqui, né, o é recomendável que está em destaque, o estudante ele pode observar que a autora poderia assumir na primeira pessoa do singular ou também do plural, que vincularia uma autoria que está dizendo a si mesma. Mas não, né? Ao optar pela oração reduzida de infinitivo, é recomendável rever esse ato, a autora sinaliza que a recomendação está acima de algo pessoal, que não parte especificamente dela, mas de uma comunidade científica, de estudos realizados sobre o assunto. Além disso, né, o fato da autora também utilizar o adjetivo recomendável no lugar, por exemplo, de necessário, no lugar de fundamental, ou mesmo no lugar de obrigatório, tem um efeito persuasivo, né, uma vez que ela opta por não ser tão categórica, né, por não assumir um discurso autoritário, mas, ao contrário, um discurso de autoridade, né? Então, vocês podem ver, professores, que ambas as questões, elas possibilitam o desenvolvimento da habilidade de identificar o uso dos recursos persuasivos em textos argumentativos, nesse caso, né, refletindo sobre os efeitos de sentidos, de escolhas lexicais e gramaticais. Tá ok? Bom, poderíamos também pensar em outros aspectos, né, porque algumas partes do texto, ela usa também a terceira pessoa, tanto do singular do plural, que dá um caráter mais de informação, né, em textos opinativos, mas, enfim, pense aí em perguntas que poderiam também ser trabalhadas com isso, tá ok? Vamos dar sequência. Vamos, então, agora para uma nova parte aqui do nosso momento, né? A gente vai trabalhar agora a questão das modalidades didáticas, né? A gente acabou de conhecer a sequência de atividade 3, vimos as habilidades contempladas, né? Então, chegou o momento de a gente voltar ao trabalho de análise linguística, né? Então, eu retomo aqui com vocês o conceito de modalidades didáticas tratados por Katia Brecklin em modalidades organizativas e modalidades didáticas no ensino de linguagem verbal. A autora coloca: trata-se de atividades elaboradas de modo a tematizar aspectos muito específicos do conteúdo, lançando mão de procedimentos que permitem que seja lançada uma lente de aumento sobre aquele aspecto, tratando esse conteúdo de maneira mais intensa. Bom, considerando o conceito que a autora coloca, né, a gente vai, então, propor aqui algumas modalidades didáticas para organizar o nosso trabalho com análise linguística, né? A autora coloca para a gente que uma delas consiste em planejar uma sequência de atividades para revisar um texto, seja ele produzido ou não por esse aluno. A outra
A outra modalidade envolve preparar uma sequência de atividades voltada para estudar um aspecto linguístico específico, que pode ser discursivo, pragmático, textual, ou até um nível mais pontual, né, envolvendo algum aspecto gramatical ou mesmo notacional da língua. Então, por exemplo, se percebe que estão utilizando os tempos verbais de modo impróprio para marcar uma passagem de tempo, a gente pode fazer uma sequência só para isso, só para trabalhar a questão do tempo verbal. É importante notar que em qualquer das situações, né, a base do estudo é sempre o texto. No primeiro caso, ele é o próprio objeto de trabalho. Já no segundo caso, ele é uma fonte de dados de pesquisa sobre o tópico que pretendo estudar. Então, optar por qualquer uma dessas modalidades envolvem ações de planejamento que precisam ser bem cuidadas para garantir que o ensino favoreça a aprendizagem esperada. Hoje, professores, nós vamos focar apenas em uma das modalidades, né? Não vai dar para a gente trabalhar essas duas. Então, a gente vai trabalhar aqui envolve preparar a sequência de atividades para revisar um texto, tá? Essa primeira aqui. Então, nós vamos conhecer ações de planejamento para a preparação de uma situação didática potente, né, para o desenvolvimento aí das habilidades do eixo de análise linguística. Bom, para planejarmos aí, então, essa sequência didática voltada para a revisão do texto, será necessário primeiro, né, item A aqui de vocês, tá? Definir o foco de trabalho de revisão, né, ou seja, selecionar um conteúdo específico. Essa seleção, professores, ela vai depender das necessidades levantadas, tendo em vista a produção que você analisou do aluno, né? E por que é importante selecionar um ou dois aspectos em vez de fazer uma revisão geral, por exemplo? Nós sabemos que produzir um texto envolve uma série de decisões e ações, né? E, então, a gente precisa orientar o estudante a revisar o texto. Se a gente revisa sem especificar o que ele precisa observar, o trabalho ele fica muito genérico, né? É difícil de fazer uma reflexão ali, né? Então, ele precisa ser mais pontual mesmo, tratar de uma questão só, ou de duas no máximo, né, para poder resultar naquilo que vai realmente ajudar o estudante. Então, imagine, por exemplo, que observando as produções dos alunos, dos estudantes, a gente perceba que há um problema com os operadores textuais, que é muito comum, né? Então, esses operadores textuais em textos argumentativos, seja porque o estudante usa ele de forma inadequada para estabelecer ali as relações entre as ideias, seja porque os alunos repetem demais ali os mesmos operadores. Então, de repente, o conteúdo selecionado para trabalhar poderia ser esses aspectos, né, os aspectos dos operadores. Bom, e se a gente pensar também, né, eu dei um exemplo de um texto argumentativo, mas se a gente pensar num texto narrativo, não diferente disso, né? O que é importante, por exemplo, num texto narrativo, né? Então, se o nosso aluno está marcando a passagem do tempo de forma incorreta, né, utilizando tempos verbais e advérbios que não representam a passagem do tempo, por exemplo, seria também um aspecto a se trabalhar com os nossos estudantes. Então, vocês vão perceber que a autora ela chama atenção para a importância de aspectos eleitos para revisão, que eles precisam ser retomados também em uma nova situação de revisão, que é o item B, né? Então, além de ser trabalhado, ele precisa ser retomado, né? Então, se eu já trabalhei, por exemplo, com os estudantes, os advérbios de tempo em uma revisão, numa próxima eu posso trabalhar um outro aspecto, por exemplo, concordância verbal, concordância nominal, né? E eu posso, durante essa revisão da concordância, relembrar aspectos já vistos, por exemplo, os advérbios, né? Nada me impede. Quanto à organização, a autora, né, coloca, que é o item C aí aparece para vocês, tá? Quanto à organização dos estudantes para revisão,
a autora ela orienta que se planeje primeiro uma atividade coletiva, né, num grupo maior, que pode ser revisão apenas de um trecho das produções, para chamar atenção para um aspecto que a gente quer discutir. Em seguida, a gente pode trabalhar, agrupar os estudantes em pequenos grupos ou em duplas, para que eles revisem um texto, sempre atentos ali num aspecto revisado coletivamente, né? E a intenção é dar a oportunidade para que o estudante aprenda com os colegas primeiro, para depois olhar para o seu próprio texto e conseguir refazê-lo. No caso da revisão em duplas, professores, ao invés da gente pedir para eles corrigirem um texto um do outro, por exemplo, a especialista orienta para a gente fazer uma revisão, primeiro, de um texto, os dois juntos em um texto, depois os dois juntos, o outro texto. Então, para que eles peguem, então, a revisão de uma maneira mais forte ali, né, mais bem trabalhada. Por fim, no que se refere ao foco da revisão, a autora lembra que é importante considerar os aspectos revisados, né? São aqueles relacionados à adequação do texto ao seu contexto. A gente precisa sempre deixar muito claro isso para os nossos estudantes, né? Que o texto ele tem que estar adequado ao contexto de produção. E entra em jogo também alguns aspectos textuais, gramaticais e notacionais da língua. Aqui. Então, aqui, professores, eu retomo um slide que a gente trabalhou na nossa sequência, se não me engano, passado, sobre esse contexto de situação de comunicação, né? Então, a gente precisa ver que todo discurso, a gente tem que deixar claro isso o tempo todo para os nossos estudantes, que todo discurso ele faz parte de uma situação comunicativa, né? Nesse discurso, eu quero dizer algo e eu quero dizer com certa intenção. Então, é importante a gente cuidar do que vai dizer, o modo como a gente vai dizer, né? Adequando esse modo ao gênero proposto, para, então, obter ali o efeito de sentido esperado. Então, é um movimento que vai e volta, né? Esse efeito de sentido. Eu tenho uma situação que caminha para esse efeito, e esse efeito, ele faz parte dessa situação comunicativa. Então, agora a gente vai investir na possibilidade de um trabalho articulado entre a análise linguística e a produção de texto. Tá ok? Estamos caminhando aí para o fim, tá, pessoal? Aqui, então, eu trouxe para vocês as aulas 5 e 6, que trabalha a revisão, tratarão o planejamento da produção de notícia, não revisão, perdão, planejamento da produção de notícia. Na aula 5, o estudante ele deve pesquisar e selecionar fatos para serem noticiados, né? Então, ele vai ter que fazer um roteiro. E na aula 6, o estudante vai iniciar a produção. A aula 7, será o momento que o estudante vai pôr em prática aquilo que ele roteirizou ali na aula 5 e que ele começou a produzir na aula 6. Sempre considerando a característica do gênero. Portanto, deverão checar se o corpo do texto detalhou o fato escolhido, se a participação de outras vozes, se tem citações, se elas estão adequadamente marcadas no texto, se a linguagem está adequada ao contexto de produção e de circulação, se a linguagem está em terceira pessoa, do singular, como é comum no texto de notícia. Então, observando mais detidamente a proposta da aula 7, a gente pode perceber que os estudantes devem produzir uma notícia escrita e depois será o momento de analisá-la quanto à coesão e à coerência textual. Também quanto à adequação da notícia e à mídia adotada para essa notícia, né? Seja pela TV, rádio, internet, e também as imagens que ele escolhe ali para a notícia. Então, agora, professores, nós vamos simular uma situação, né? Eu suponho que a gente realizou com o estudante um trabalho de observação e análise de notícias e que chegamos a uma proposta de produção. Depois das produções dos estudantes,
A gente fez uma leitura delas e avaliamos que é necessário trabalhar alguns aspectos linguísticos do gênero, identificando conhecimentos linguísticos que estão ali utilizados inadequadamente pela maioria dos estudantes. Então, nós decidimos preparar uma aula de revisão coletiva, né? De um trecho de uma das produções, para depois a gente poder voltar a esses textos para revisá-los de acordo com o que foi o foco da revisão coletiva proposto pela Kátia Brecklin. Então, pensando em cuidar aí nessa primeira ação, né, necessária para planejar uma sequência didática para revisão, né, considerando, então, a seleção de conteúdos específicos, né, que serão cuidados na revisão coletiva, vamos pensar em respostas a essa pergunta, né? Quais conhecimentos linguísticos poderão ser selecionados para o planejamento de uma sequência didática de revisão, no caso aí da produção de notícia? Né? Então, olha, nós coloquei um contexto para vocês, né? Nossos alunos estão com problemas ali nos operadores, e então a gente vai ter que pensar numa sequência didática de revisão, considerando o gênero notícia. Lembre-se que vimos na nossa última transmissão, quando falamos em conhecimentos linguísticos, que nós referimos a todos aqueles que envolvem a construção de sentidos do texto. Então, professor, será importante considerar os conhecimentos sobre situação de comunicação, o modo de construir, né, o texto, os recursos que envolvem ali na construção, tá bem? Então, 3 minutinhos. Dani, como que tá aí o chat? Eles estão conseguindo participar? Juliana, o aplicativo está mais estável agora, o chat está aberto, inclusive eles já estão fazendo alguns comentários, a professora Juliana, inclusive sua xará, ela diz que esse tipo de atividade é bem proveitosa, porque dá para analisar bem os alunos, né, com esse tipo de atividade dessa forma. Professor Francisco, enquanto a gente deixa um tempinho, né, para eles irem respondendo, Ju, o professor Francisco estava perguntando acerca dos slides, né, do PPT da formação. Então, os slides, eles podem ser encontrados no Ava EFAP, né? Então, a gente faz o nosso login com a senha, e aí em pautas e percursos formativos, nos materiais de formação desta semana, a gente pode encontrar. Então, você acessa o link da série respectiva. Quando você abre o link da série, lá você vai encontrar o PPT da formação da série, da formação da etapa e também o link do Aprender Sempre, tá? Então, lá pelo AVFAP, vocês conseguem ter acesso a todo o material, tanto da formação de etapa, quanto da formação de ano série. Lembrando também que essa formação ela é gravada e ela fica disponível no YouTube, canal Centro de Mídias, Formação de Professores. Tudo bem? Deixar mais uns minutinhos aqui, Ju, e aí eu já retorno, então, para trazer as considerações, que alguns já estão colocando aqui. Tá bom, Dani, obrigada. Olha, a professora Ana Lúcia fala da linguagem formal e imparcial. Professora Wanda fala da construção de sentidos. Professor Alex também traz a construção de sentidos, mas ele também fala da leitura de textos e o lead das notícias. A professora Débora traz a questão de rever o uso de verbos numa sequência de acontecimentos. Professora Maria, a questão do revisar coletivamente, então os aspectos linguísticos formais, a coesão, a coerência. Professora Elisa também traz a construção de sentidos, e entre outros. A gente tem várias contribuições agora, eu gostaria, né, de pedir desculpas mais uma vez pelos problemas que nós enfrentamos anteriormente e agradecer a compreensão e a participação dos professores. Passo a palavra, Ju.
Obrigada, Dani. Obrigada também, Ana Lúcia, Wanda, Alex, Vera, Elise e todos os outros aí que estão participando no chat. Muito legal que vocês focaram aí na questão do texto, né? Dele ser informativo, tem que ser impessoal. A questão do lead, né? Colocada aí pelo professor Alex, que é muito importante, o estudante tá atento a esse lead. A questão da progressão, que algum professor comentou, não sei se foi a Vera ou a Wanda, as duas, que é importante ali, o verbo ajudando, né, para a progressão. Muito legal, professores. Muito obrigada, então, pela participação. E eu vou colocar aqui para vocês, né, para corroborar aí com o que vocês me trouxeram, né, que não pode faltar em uma notícia o que tange o estilo do gênero, né? Então, alguns professores já colocaram a linguagem informal, a linguagem, perdão, formal, né? Não informal, formal, né? A questão da linguagem ser também impessoal. Então, a escrita tende a ser em terceira pessoa para marcar essa aparente impessoalidade. A presença, quando houver, né, a presença de um discurso alheio, a necessidade de marcá-lo com aspas, né, e também com a presença de verbos de elocução, de proposição, né, segundo fulano de tal, né, abre aspas e coloca lá a informação, né, a fala da pessoa, ou de acordo com Beltrano, Cicrano, Beltrano disse que, né, então a gente tem essas locuçõezinhas ali que vão dar abertura para a fala alheia, né, para o discurso alheio. Né? Os verbos também, se a gente se atentar, eles vão estar no tempo presente, principalmente nos títulos, e no passado, em subtítulos e também ao longo do texto. Né? Os articuladores textuais, eles são importantes, por exemplo, para indicar quando e onde aconteceu o fato. Né? Esses marcadores temporais e de espaço, eles são comuns no gênero notícia. Então, assim como são importantes as conjunções que marcam as relações de ideias, né, é importante a gente se atentar a esses outros aspectos, então, de linguagem, de articuladores, de impessoalidade, dos tipos de verbos, né, como muitos dos professores apontaram aí para a gente no chat. Então, eu agradeço demais aí a participação de vocês. E dando continuidade, então, né, já caminhando para a finalização, esperamos que nessa nossa conversa a gente tenha deixado claro, né, o percurso formativo proposto ali na sequência de atividade 3, né, considerando as habilidades essencial e de suporte, que dão base para nossas atividades. Hoje a gente falou também da importância da gente propor um trabalho com análise linguística que priorize a reflexão do estudante, né, que favoreça o desenvolvimento dessas habilidades e que ela seja articulada com atividades de leitura, com atividades de produção de texto. Então, a certeza, professor, do seu trabalho de ampliar as possibilidades de exploração dessa sequência é que torna essa formação mais significativa, né? Vocês ficarão daqui a pouco aí com a equipe gestora da unidade escolar para o terceiro momento de formação, quando vocês vão discutir mais aí as práticas de produção de textos. Para saber mais, vocês têm acesso ao material da Kátia Brecklin, né, o mesmo sugerido no encontro anterior. Sugerimos também a obra da Irandé Antunes, Língua, Texto e Ensino, né, e vocês ficarão, então, daqui a pouco com a equipe gestora aí da unidade para trabalhar o terceiro momento da formação, né. Muito obrigada. Dani, passo a palavra para você. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, pela parceria, pela formação, sempre com muitos conhecimentos que são proveitosos, né, para a gente enquanto professor, para a nossa reflexão, nosso planejamento da sala de aula. Mais uma vez, pedir desculpas por todos os problemas, muitos professores, né, estão entendendo, a gente agradece por essa compreensão. Lembrando que vocês podem acessar novamente, caso tenham perdido alguma parte travou, queiram se aprofundar um pouco mais em alguns determinados aspectos, né, apresentados aqui pela Juliana.
E como a Ju já afirmou, agora vocês dão continuidade na pauta com o professor coordenador. Nós desejamos uma boa formação e nos encontramos nas próximas ATPCs de linguagens ou de recuperação. E é isso, até mais, Juliana. Até mais, Dani. Ao pessoal, quem quiser e puder, né, participar da avaliação desse encontro, por favor, né, coloque no chat para a gente quais pontos relevantes esse encontro trouxe aí para vocês, né, em termos de aprofundamento sobre análise linguística, né, coloque aí para a gente, que eu estou curiosa, tá ok? Desde já, então, pessoal, muito obrigada, né, por esse encontro. Até a próxima, um bom dia a todos, um bom dia, Dani, bom dia a todos. Obrigada.